Mas você pode encontrar esses leitores betas em grupos, né, em comunidades do Facebook, que são comunidades de leitores, e tem sempre alguém ali, um outro leitor, ou até leitores que não são escritores, ou um outro escritor, na verdade, isso que eu ia dizer, escritores, ou leitores que não são escritores, que estão dispostos a fazer a sua betagem, digamos assim. Tem alguns perfis no Instagram também, eu já fiz isso uma vez, mas não é uma coisa que eu lembro de fazer sempre. De que às vezes colocam postagens para você achar leitores betas para sua história, né? Pode ser uma opção interessante também. Alguns Instagrams de leitura, ou outros também que deem dicas de escrita criativa, eles fazem, às vezes, esse tipo de postagem também. E você também pode achar pessoas que prestam esse serviço. Tem muita gente que faz de graça, então talvez, principalmente para você que está começando agora, o leitor beta, comece com o leitor beta gratuito. Até porque é um público que você testa. A leitura crítica, que é quando a pessoa, que é o que eu faço com os meus alunos, que é quando, aí não pode ser qualquer pessoa, de fato um profissional, alguém que já escreve, que sabe corrigir narrativas, vai olhar pra sua história e falar assim, olha, tem coisa errada aqui. Ele nem precisa ser dentro do seu público ideal, não. Porque aí o leitor crítico, o objetivo dele é justamente pegar a estrutura da história. Então, independente do que ele goste ou não de ler, ele vai olhar como profissional para sua história. É como se ele olhasse a anatomia da sua história e entendesse se os elementos que você colocou lá dentro estão corretos, coerentes, bem explicados, bem encaixados, ou se tem alguma coisa fora do lugar. E aí, isso independente do gênero que você tá escrevendo, tá? Além de você achar em comunidades do Wattpad também, tem muitas comunidades lá dentro que às vezes as pessoas fazem esse serviço, né? Ah, coloque aqui a sua história, se você quer que a gente leia, né? Se você quer que a gente divulgue. Então, ali no Wattpad, eu acho que ainda é um ambiente seguro para você conseguir compartilhar essas histórias. Claro que talvez você tenha que ter uma preparação um pouco maior, a história já tem que estar concluída nesse caso, e você tem que ter uma preparação um pouco maior para as pessoas quererem ler, e para não só as pessoas quererem ler, mas pro tipo de feedback, porque como é uma pessoa que você não conhece, e você não sabe se é a pessoa que realmente gosta da sua história, ali fica aberto para todas as pessoas lerem, talvez venha algum feedback um pouco mais negativo. Então, eu acho que você tem que estar um pouco mais aberto para isso. Mas tome cuidado, os feedbacks você tem que aprender a lidar com eles. Eles não são ruins de todo. Claro que nenhum feedback ofensivo deve ser levado em consideração. Mas aqueles que são ruins, eu acho que você tem que avaliar se aquela pessoa... Ruins no sentido de aqueles... eu acho que você tinha que melhorar nisso. Eu não gostei dessa cena por causa disso. Nossa, que história enrolada. Que história mentirosa demais, sei lá, né? Ou, eu não tô acreditando... Sei lá, enfim, alguma coisa que talvez você possa olhar pra sua história e entender. Será que realmente eu posso melhorar isso? Ou olhar para aquele leitor e entender. Será que esse leitor realmente é o leitor que vai gostar da minha história? Tem uma aluna que ela tem uma história 5 estrelas lá dentro da Amazon. Tem muita gente que gosta da história dela, mas ela recebeu um feedback dizendo, eu não sei como é que as pessoas gostam tanto dessa história, dão uma nota tão boa pra essa história, se eu achei meio confuso, meio enrolada, não sei o quê. Então, assim, talvez essa pessoa também, às vezes, vai com uma expectativa de um tipo de história que ela tá acostumada e pega um tipo de enredo diferente. E tá tudo bem. Avaliar também, poxa, em 100 comentários, foi nesse aspecto negativo. E é claro que esse doeu mais na minha aluna, né? Ela conversou com a gente lá no grupo. Por isso que é bom você ter um grupo também de autores, né? Eu falo que eu sou espertinha porque, de fato, eu fiz o meu clã. Então, quando eu preciso de ajuda ou quando eu tô desanimada, porque acontece, eu escuto as histórias deles, eu vejo o quanto eles estão animados escrevendo e isso motiva muito toda a comunidade de escritores ali, um motivando o outro, um lançando, o outro lançando, um ajudando a betar a história do outro, né, a ler a história do outro, a criticar, a dar ajuda, quando alguém tem alguma dificuldade ou lembra que precisa estudar alguma coisa. Então isso é muito bacana. Além do seu leitor beta,
busque estar dentro de uma comunidade, né? Se você não pode fazer parte da minha ainda dentro da Jornada Aprendiz Escritor, busque outras, mas que você consiga ter esse vínculo com pessoas que possam te ajudar, além desse leitor beta, né? E na jornada, os alunos, inclusive, eles precisam achar leitores betas, podem achar entre os alunos, podem pedir ajuda entre os alunos veteranos, não da mesma turma, porque não faz sentido, porque uma pessoa... Enfim, eu prefiro que seja dos alunos... apesar que já aconteceu de serem alunos, mas assim, oficial, que a gente chama de escudeiro, tem que ser pessoas de fora da jornada, e podem ser alunos veteranos para ajudarem a ler enquanto estão escrevendo. Justamente para você corrigir o curso enquanto você ainda escreve. É muito melhor, muito mais inteligente do que você escrever a história toda, depois entregar para betagem e ter muita coisa para corrigir. Tem cada momento específico ali, eu peço para que eles entreguem a história para essa pessoa ler, para justamente ajudar ele a enxergar nessa construção da história, onde ele pode estar errando e onde ele pode se consertar. Porque isso é algo que eu ajudo ele a fazer nessa primeira história, mas ele precisa ter essa rotina quando ele for escrever outras histórias também. Justamente para que o leitor, para que o autor consiga ter uma visão mais sólida daquilo que ele está escrevendo e não fique tão encantado e só perceba que tem alguma coisa errada no final. A gente, como autor, eu acho que a gente tem muito disso, né? Tem muito autor que é muito crítico, eu sei, mas tem muito autor que acha que o que está escrevendo é a coisa mais maravilhosa do mundo e não que esteja errado. Mas você também não pode viver no mundo da ilusão. Coloca pro seu beta ler enquanto você está escrevendo e veja e valide. Ah, não, realmente, nossa, eu arranquei brilho dos olhos das pessoas, as pessoas amaram o que eu tô escrevendo, então, nossa, que bacana, eu vou continuar aqui, não vejo a hora de lançar esse livro para que outras pessoas tenham a mesma sensação. É sobre isso.